Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa e nessa feliz oportunidade concedida pelo Eterno, em nome do Senhor Jesus, vamos juntos refletir nas verdades da Palavra de Deus. Eu quero tomar como base um versículo que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, e apenas o versículo 9. Jesus está dizendo assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que Deus abençoe em cada coração a leitura desse versículo. Eu trago uma reflexão do seguinte pensamento: que tipo de pai é Deus? Deus, Jesus o chama de pai, e o pensamento é: que tipo de pai é Deus? Para nós nos aproximarmos desta figura de pai que Jesus nos traz, que a Bíblia nos registra, vamos primeiramente frisar que tipo de pai Deus não é. Depois nós vamos frisar o tipo de pai que ele é e vamos para alguns textos para uma conclusão. Deus não é um pai sem autoridade. Deus não é um pai que o filho manda na casa ou que precisa do conselho dos seus filhos. Deus não é um pai como os pais de hoje que são dobrados ou conseguem ser manipulados pela esposa. Não, Deus, ele não é um pai assim. Deus não é pai como se usa aquelas frases no mundo dizendo Deus é pai de todos. Não, ele não é pai de todos. A Bíblia diz que ele é pai daqueles que não nasceram da carne, não nasceram da vontade da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. A esses, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele não é o pai de todos. Não é como dizem hoje em dia: Deus é pai. As pessoas aprontam de tudo e Deus é pai. Ele não é esse tipo de pai. Deus não é um pai que não julga os seus filhos, que não corrige, que não admoesta, que não dá castigos e penitências. Ele é um pai do estilo antigo, ele corrige sim. Lembra das histórias do passado? Lembra das correções daqueles que têm uma faixa etária hoje em dia, aproximadamente da minha, essa média de 50 anos, quando os pais diziam: fique aqui de castigo por meia hora sem sair do lugar. E a criança obedecia. Hoje em dia não se ouve, não se tem mais isso. Mas Deus é pai do estilo antigo, não esse tipo de pai moderno que nós vemos nos dias de hoje. Deus não é um pai que tem mudanças, nem sombra de variação. Ele não muda. Ele é o mesmo desde o passado. O Apocalipse diz que o Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que é, que era e que há de vir. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E que tipo de pai Deus não é? Deus não é um pai como Eli da Bíblia, que não exortava os seus filhos, que não chamavam a atenção dos seus filhos. E os seus filhos se tornaram grandes pecadores diante do Senhor, praticando abominação e profanação até no tabernáculo de Deus. E Deus disse para Eli: longe de mim, de que você e a sua descendência sejam sacerdotes na minha presença. Deus tirou a linhagem de Eli, porque ele era um pai que não confrontava os seus filhos, não exortava os seus filhos,
não ia para o combate com seus filhos por zelo a Deus, por amor aos santos mandamentos. Então Deus não é esse tipo de pai. Agora, que tipo de pai Deus é? Deus é um pai que leva as coisas a sério. Deus é um pai que espera, que é paciencioso, que é longânimo, é perdoador, mas tem consequência dos atos, tem desdobramento, tem a colheita daquilo que a pessoa semeou. Ele é aquele que corrige o filho, recebe o filho pródigo de braços abertos, dá uma festa, coloca anel novo, troca as roupas, dá sandália, mas a história da parábola não registra as sequelas do desperdício que aquele filho pródigo fez com os seus anos, vivendo dissolutamente em rebeldia. Mas Deus é pai e pesa tudo na balança. Deus é um pai que a sua chuva e o seu sol vêm sobre os bons e sobre os maus. Por isso que ele é um Deus e pai de amor, piedoso, misericordioso e bom. É por isso que quando chamaram Jesus de bom, ele disse: só existe um que é bom. Um que é bom. Deus. Deus é bom. Deus é pai. Deus é perfeito. Deus abraça. Deus perdoa. Deus é pai. Aquele que pedir pão para ele, ele não dará uma pedra. Aquele que pedir ovo para ele, ele não dará um escorpião. Mas é um pai que corrige os seus filhos. Corrige. Nós vivemos uma sociedade que mal pode se falar sobre corrigir. Mas Deus é um pai que corrige os seus filhos para que os seus filhos sejam participantes da sua santidade. E como a Bíblia caracteriza que tipo de pai é Deus? Preste atenção para nós concluirmos. Deus é um pai que não nega nos dar do seu Espírito Santo quando oramos. Se você orar, o Pai dará do Espírito Santo poderosamente possante na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Aleluia! A Bíblia diz que Deus é um pai que nós não devemos desmaiar quando por eles formos corrigidos. Porque tem vezes que o pai nos chama atenção, nos corrige, ele é o nosso pastor, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Com o cajado eles nos socorrem quando estamos caindo num buraco. Mas com a vara nos corrige. E a Bíblia diz: não desmaies quando fores corrigido pelo Senhor. Porque ele corrige para a vida. Agora o mundo nos ilude, nos instrui para a morte. Está repreendido em nome de Jesus todo o laço do passarinheiro do mundo. Deus é pai, repreende e castiga aquele que ele ama. Quem é o pai? Quem é o pai? Mas o período passado, que não repreende, que não castiga, que não exorta, que não corrige, que não admoesta, porque quer o bem. Agora, aquele que ama o mundo, a Bíblia diz, o amor do Pai não está nele. Para o amor de Deus e Pai está em nós, não podemos amar o mundo. Ah, pastor Rogério, não é gostar nada do mundo? Não é isso. Nós vamos pregar uma mensagem específica sobre isso. Não é o material do mundo. É aquilo que se levanta contra os princípios da palavra de Deus, contra a verdade de Deus, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Deus é Pai que perdoa. Deus é um Pai que vê em secreto. Quando nós sabemos trabalhar, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, e nós fazemos para Deus secretamente, Ele é Pai, aquele que nos recompensa publicamente. E Jesus disse que estando junto do Pai, as obras serão maiores, porque Ele foi para junto do Pai. Então, se nós pedirmos, se nós orarmos, por Jesus está à direita do Pai,
coisas grandes irão acontecer, porque o Senhor Jesus está intercedendo a Deus Pai Todo-Poderoso. Agora olha que interessante para nós encerrar. Deus é Pai dos órfãos e juízes das viúvas no seu lugar santo. Sabe os órfãos da terra? Sabe quando Deus disse, o teu pai e a tua mãe te desampararem, eu te acolherei? Deus é Pai dos órfãos da terra, dos abandonados. E Ele é juiz das viúvas, engrandecido seja o seu santo nome. Olha que versículo interessante. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, Israel não nos reconhece, tu és o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Agora, aquele que estiver sem disciplina, aquele que não aceita as correções, aqueles que não querem exortação, só viver uma vida light, como poderá ser feito participantes? Quem não aceita a correção de Deus como Pai é bastardo e não filho, diz a palavra do Senhor. Eu concluo dizendo, o versículo diz, além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus é Pai do nosso Espírito. Deus é o Pai que nos dá vida. Deus é o Pai que por Jesus, o primogênito de todos os mortos, aquele que deu a sua vida por nós e ressuscitou no terceiro dia, nós somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo e recebemos o poder de sermos feitos filhos desse Deus vivo que é um fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é um fogo consumidor. Por isso está escrito, quem habitará com as labaredas de fogo por toda a eternidade? Nós habitaremos, porque Deus é o nosso Abba Pai. Ele é o nosso Pai de todo o nosso coração. Ele pode nos ensinar, Ele pode nos corrigir, Ele pode nos chamar a atenção, tudo isso por causa do seu amor, e nós estaremos adorando, bendizendo e exaltando o nome dEle por Cristo Jesus o Senhor. Que Deus abençoe multiplicadamente a sua vida, por causa da meditação dessa palavra, e que possamos amar mais e mais o nosso Pai Celestial. Amém.